contribuinte, neste caso, o proprietário de um imóvel situado em zona urbana, ele não pode ser surpreendido de uma hora para outra com uma carga muito maior do IPTU. Ou não precisa ser nem muito maior, uma carga maior, um pouco maior. Só de você aumentar a carga do IPTU, um contribuinte ele tem que, na verdade, ter um prazo para se preparar para pagar esse imposto mais alto. E quando você pensa nesse prazo, você fala em princípio da anterioridade. No caso do IPTU, meus amigos, a anterioridade impõe, na verdade, tanto a observância do exercício financeiro seguinte, bem como daquele prazo mínimo de 90 dias. Ou seja, em outras palavras, para ser até, na verdade, mais claro neste ponto, se o IPTU aumenta neste ano, ele só pode ser exigido no ano seguinte, no exercício financeiro seguinte, desde que, contado do aumento, contado da lei que ofereceu aumento, indicou aumento, tenha se passado pelo menos 90 dias. Ou seja, não basta esperar pelo exercício financeiro seguinte, é preciso também verificar se da data da publicação da lei já se passou no mínimo 90 dias. Agora lembre, isso que eu digo, isso que eu acabei de ilustrar para vocês, dizendo que, olha, é preciso observar a anterioridade, se dá, essa aplicação das duas regras da anterioridade, se dá quando você tem, por exemplo, a alteração de alíquotas do IPTU. Bem, de 1 passou para 1,5, de 1 passou para 3. Quando você tem aumento de alíquotas do IPTU, que na verdade acaba sendo mais trivial, mais comum, deve-se observar a anterioridade como um todo, tanto a anterioridade anual, digamos assim, bem como a chamada noventena, esse prazo mínimo de 90 dias. Contudo, presta atenção, contudo, se houver uma mera modificação da base de cálculo do IPTU, é isso mesmo, estou repetindo para você, se houver uma modificação da base de cálculo do IPTU, modificação da base de cálculo, não estou falando da alíquota, deixa a alíquota lá como ela está, mexeu na base de cálculo, houve uma reestruturação do valor venal do imóvel, uma modificação, uma nova fixação de base de cálculo do IPTU. Quando houver uma mera modificação, e isso, naturalmente, implicar no aumento da carga tributária, nestes casos, basta observar pelo exercício financeiro seguinte. Vou repetir para você. Vamos lá. Quando houver modificação da base de cálculo do IPTU, modificação da base de cálculo, sem mexer na alíquota, bem, na verdade, esse é um trabalho também interessante por parte da Prefeitura. A Prefeitura deixa a alíquota como está, mas ela faz uma reestruturação na base de cálculo, impõe uma nova base de cálculo, um aumento da base de cálculo. Eu não estou falando de mera atualização, não. Estou falando de aumento da base de cálculo, uma nova fixação de base de cálculo. Houve uma nova fixação de base de cálculo? Houve. E aí, neste caso, basta esperar pelo exercício financeiro seguinte. Eu digo, se a Prefeitura, por exemplo, então modificar a base de cálculo no dia 31 de janeiro de um determinado ano, 31 de dezembro de um determinado ano, a partir de quando esse aumento poderá ser exigido? No dia seguinte, no 1º de janeiro do ano subsequente. Por que no dia seguinte? Porque aí, do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, terá já se passado o exercício financeiro, já terá se alcançado o exercício financeiro seguinte. Então, é só tomar cuidado com isso. IPTU, modificação da base de cálculo, basta aguardar pelo exercício financeiro seguinte. Perfeito? Vamos partir para mais uma pergunta. Professor, comprei um terreno no ano passado e construí uma casa. A Prefeitura exigiu 2 vezes o IPTU. Uma quando era terreno e outra depois da casa terminada. Isso está certo? Bom, vamos lá. Bom, naturalmente, você deve ter morrido de raiva, tem que admitir. Porque pagar um IPTU não é mole, não. Agora, imagina 2 vezes cobrando IPTU sobre o mesmo imóvel, no mesmo ano. Tem alguma coisa que não está encaixando bem. E natural dessa pergunta, aliás, uma pergunta bastante interessante. Isso pode acontecer, porque, afinal de contas, a gente está tratando aí um imóvel em condições diferentes. Mas é uma situação muito corriqueira, na realidade, no dia a dia de muita gente. Olha só, ele comprou um imóvel. Na verdade, ele comprou
terreno. E aí resolveu construir, foi lá, na verdade, investiu, talvez você mesmo tenha participado dessa construção, algo que é bastante interessante, na verdade, algo que é bem... você dá um valor muito maior para o imóvel, a gente tem que admitir. O que acontece? Quando comprou como terreno, já tinha incidência do IPTU. O valor venal estava levando em consideração só o terreno, não tinha área construída ainda, foi lá e paga o IPTU. Entretanto, digamos, depois de uns 6 meses, depois de terminada a construção, passou um fiscal da prefeitura, observou o imóvel e falou assim, espera um pouquinho, esse imóvel agora tem área construída, vou lançar um novo IPTU, já, na verdade, com base de cálculo alterada. Por quê? Porque ali, além do terreno, agora tem uma área construída. Isso pode acontecer? Mas vai dizer, não, essa foi a pergunta, na verdade, do telespectador, sem dúvida nenhuma. Bom, a resposta é, não, isso não pode acontecer. Se acontecer, você tem condições naturais de procurar pelo Poder Judiciário para afastar esse tipo de cobrança. Afinal de contas, convenhamos, e você há de concordar comigo, nessa situação, a gente está diante de um exemplo típico do chamado bis in idem. Lembra disso? Vou repetir. Bis in idem. Ou seja, está cobrando, na verdade, 2 vezes um imposto sobre o mesmo fato gerador. Está cobrando 2 vezes o IPTU sobre o mesmo fato gerador. A propriedade de imóvel situado em zona urbana. Verdade ou não é? Você não concorda comigo? Ora, afinal de contas, o que ocorre nessa situação? Você já pagou IPTU daquele exercício. Você já pagou. É que quando você pagou IPTU, era apenas a área construída. Desculpa, era apenas um terreno. Não era ainda, não tinha área construída. Ocorre que depois surgiu, ou teve, a área construída. Quando teve a área construída, o que você teve que fazer? Bom, você não deve fazer nada. Simplesmente, se você construiu, é porque você apresentou uma planta, um projeto foi aprovado na prefeitura, você comunica à prefeitura dessa área que você pretende construir, a prefeitura aprova o seu projeto, não tem problema. Nessa situação, no exercício financeiro seguinte, aí você terá uma cobrança diferenciada do IPTU. Então, deu para entender? Na verdade, você não pode pagar IPTU 2 vezes no mesmo ano. Bem, 2 vezes não. Ainda que o imóvel tenha condições, características diferentes. 2 vezes no mesmo ano, não, sob pena de bis in idem. Tudo bem? A prefeitura cobrando 2 vezes sobre o mesmo fato gerador. Isso não dá para admitir, isso não tem como prosperar. Tudo bem, se acontecer administrativamente, você tem como impugnar, mas se não for o caso, se não houver, na verdade, meios de vencer administrativamente, busca a justiça, que certamente você será vencedor dessa demanda. Perfeito? Certo? Vamos lá, então, meus amigos, vamos para mais uma pergunta. Vamos lá? Professor, qual a diferença entre imóvel não utilizado, subutilizado e não edificado? Imóvel utilizado, subutilizado e não edificado. Na verdade, é uma pergunta bastante comum, na verdade, de acontecer, porque num primeiro momento parece que é tudo a mesma coisa, né? Quando você fala, um imóvel não utilizado, subutilizado ou não edificado. Você tem, na verdade, essas expressões tanto no texto da Constituição Federal, como também no Estatuto da Cidade, na Lei 10.257 de 2001. Na verdade, é muito mais simples do que se parece. Vamos lá, então. Bom, primeiro, acho que é o mais simples que tem, quando você pensa assim, um imóvel não edificado. Bom, o nome já diz, é um imóvel que não tem área construída, um imóvel onde não há edificação. Imóvel não edificado. Feito? Essa é simples. Um terreno. O terreno é um imóvel não edificado, ponto final, está resolvido. Bom, vamos partir para outra. Qual? O imóvel não utilizado. Quando você pensa no imóvel não utilizado, aqui também é praticamente muito fácil de entender. O imóvel não utilizado é aquilo que o nome já diz. Um imóvel que não vem sendo utilizado, é um imóvel abandonado. Um imóvel não utilizado, ele pode ser só terreno, ele pode ter área construída, não tem problema nenhum. Mas é um imóvel que não vem sendo utilizado. É um imóvel que muito provavelmente não está, portanto, cumprindo com a função social da propriedade.
Tudo bem?